Esse ano nós temos tido como tema a palavra proclamação. Entendemos que é da vontade do Senhor que esse evangelho maravilhoso, que tem o poder de libertar, ele não é para ficar só com a gente, mas ele é para ser propagado com paixão, com louvor a Deus, com garra, com alegria. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje uma passagem importante, porque se nós não tivermos muito claro na nossa mente, no nosso coração, o que proclamarmos, nós vamos ter até garra, ter até motivação, mas nós não vamos fazer o efeito que o nosso mestre quer que aconteça. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Essa passagem é uma passagem importante, porque o Senhor Jesus Cristo ele está querendo avaliar dos seus apóstolos, dos seus discípulos, qual é o conteúdo que eles já apreenderam e que eles deveriam proclamar. E aqui aparece uma passagem interessante nesse período. Nós estamos no capítulo 16 de Mateus, ele é um capítulo importante, porque o Senhor Jesus Cristo ele já está no momento de popularidade, ele já cumpriu o seu ministério na região da Galileia e agora ele está na Cesareia, ele está numa região bem perto ali da Galileia, mas é uma outra região e ele tem um ministério específico ali. Então, já passou pelo momento de obscuridade, onde as pessoas não sabiam basicamente quem era Jesus, e já está nesse momento de grande popularidade. Esse momento de popularidade, daqui a pouco ela vai ser atacada pelos fariseus, pelos mestres da lei. Mas aqui nesse momento o Senhor Jesus Cristo ele meio que se retira com seus apóstolos. E a partir do versículo 13 ele vai ter um colóquio, ele vai ter uma conversa importantíssima. Que é muito importante para mim e para você, isso aqui que o Senhor Jesus Cristo está falando. Por quê? Porque eu e você estamos vivendo um momento onde as pessoas falam sobre Jesus. Se você chega para qualquer brasileiro e pergunta, cara, você ama Jesus? Você acha que alguém vai falar não? A maioria fala sim. Eu lembro uma vez um vídeo que eu mostrei para os irmãos, o cara sendo preso, algemado. Cara, eu sou ladrão, a minha profissão é ladrão, eu sou ladrão mesmo. É mesmo, cara, como é que é? Você é nó aí? Eu sou nó, eu não tô só a capa da gaita, só titela. Mas fala assim, fala para mim, como é que é a tua relação com o capeta? Não, minha relação com o Senhor Jesus Cristo. Percebe? Qual que é a visão de Jesus? Cara, você acha que Deus aprova isso? Não, Jesus não aprova, mas ele passa o pano. Gente, nós estamos num contexto cristão. O Brasil ele é um país cristão. Embora dizem que o Estado é laico, não é. Ele é um cristão católico, apostólico romano. E o Senhor Jesus Cristo é uma figura importante, inclusive para esse grupo. Mas qual que é a visão que a população tem e qual é a visão que você tem a respeito de Jesus? E Jesus ele vai perguntar isso para os seus apóstolos. O que ele diz lá no versículo 13? Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Gente, o que o povo está falando sobre mim? Qual é a opinião do povo sobre mim? Aqui é interessante, o Senhor Jesus Cristo ele não está preocupado com ibope, gente. Ele não está preocupado com ibope. Ele não está querendo saber se está todo mundo achando ele bonito, se está todo mundo achando ele super poderoso. Ele quer ver se o povo está entendendo quem ele é e se os apóstolos já estão entendendo quem ele é. E os apóstolos começam a dizer, uns dizem que o Senhor é a reencarnação de João Batista. É uma grande ignorância, porque como é que alguém vai reencarnar se o Senhor Jesus Cristo já tinha nascido depois? Aí você vê como o povo consegue ter esses devaneios. Não, é reencarnação de João Batista. Primeiro que reencarnação não existe. E segundo, João Batista cumpriu o ministério ao mesmo tempo que o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha sido decapitado há pouco tempo atrás. Outros dizem que era Elias. Só que aqui deixa eu fazer uma
Hoje em dia ainda tem gente achando que o Senhor Jesus Cristo é alguma reencarnação. Não é verdade? Existe por parte de algumas seitas dizendo que não, Jesus ele é um espírito iluminado, é uma pessoa que reencarnou já tantas vezes e que é iluminado. Gente, a mesma bobagem do Antigo Testamento, a mesma bobagem aqui falada aqui no Evangelho de Mateus ainda é falada hoje. Ou seja, as pessoas têm a visão de Jesus como um espírito evoluído, reencarnado. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que é dado ao homem morrer uma só vez e vindo depois juízo. Não existe reencarnação. E o Senhor Jesus Cristo ele deixa muito claro que ele tem uma personalidade, que essa personalidade sempre existiu. João capítulo 1, versículo 1 diz que o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é Jesus Cristo, o justo, aquele que é o ontem, o hoje e o eternamente. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Ele não é um espírito reencarnado. Até mesmo porque não existe isso. Alguns diziam, então, que ele era isso. Outros diziam que ele era Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Também uma visão errada a respeito de Jesus, como se Jesus ele fosse apenas um profeta poderoso. Ainda tem gente hoje em dia achando que Jesus foi um grande profeta. Algum tempo atrás eu ouvi isso na televisão, no canal Livre, dizendo que Jesus ele foi essa figura que foi o grande proclamador da paz. Ou seja, ele foi um grande profeta, um profeta poderoso que trouxe uma mensagem de harmonia, de paz. Gente, o Senhor Jesus Cristo, ele não foi só um profeta. Hoje ainda existem igrejas, infelizmente até igrejas que se dizem evangélicas, que colocam Jesus Cristo simplesmente para estar na tua vida para te trazer uma profecia ou para fazer um milagre para você. A função do Senhor Jesus Cristo não era só trazer uma mensagem, mas era viver essa mensagem a ponto de morrer na cruz para cumprir uma profecia. O Senhor Jesus Cristo, ele é o cumpridor de promessas, ele é o cumpridor das profecias. Toda a verdade do Antigo Testamento se concentra em Jesus Cristo. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele é o Deus dos deuses. Ele é aquele que sempre reinou. Ele não é só um profeta, ele é o Deus que mandava os profetas falarem. Ele é a segunda pessoa da Trindade. O Deus Todo-Poderoso, que reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. O Senhor Jesus Cristo ele é muito mais do que isso. Muito mais do que um profeta, do que um milagreiro. E, gente, as igrejas aí estão cheias de pessoas que investem as suas estruturas eclesiásticas para dizer e para ensinar que Jesus é esse grande milagreiro. Pessoal, o nosso Senhor, ele é todo poderoso, ele pode operar milagres a hora que ele quiser, sim. Nós cremos nisso, nós temos experimentado isso. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele pode operar milagres e ele pode não operar se for da vontade dele. E que não existe oração ou qualquer mandinga cristã evangélica que torça o braço de Deus. Porque ele é todo poderoso e tudo que ele faz é perfeito. Até o não de Deus tem que trazer alegria para mim como se fosse sim. Porque tudo que Deus faz é bom e a resposta dele é a melhor para a minha vida. O Senhor Jesus Cristo não é apenas um profeta, não é apenas um milagreiro. Pessoas estão enchendo as igrejas, lotando, porque estão achando que Jesus é um grande milagreiro. É uma pessoa que pode simplesmente reduzir e aplacar uma dor física, ou resolver um problema financeiro, ou trazer o amor de volta em 3 dias.
Você vê que a opinião das pessoas a respeito de Jesus, ela perdura até hoje, de certa forma, não é? Mas Jesus vira para os seus discípulos e ele faz a mesma pergunta, mas agora voltada: e vocês? Vocês já estão andando um tempo comigo. Vocês têm ouvido as minhas mensagens, vocês têm visto o que eu tenho feito? Quem eu sou para vocês? Gente, essa pergunta ela é importante que nós possamos estar refletindo nela cada dia. Quem é Jesus para mim? E essa é uma questão importante porque quem vai dizer quem é Jesus é a palavra de Deus. Foi tudo aquilo que foi profetizado por Jesus, que foi profetizado sobre ele, tudo aquilo que ele cumpriu é que revela quem ele é. Você pode ver que o livro de Mateus ele é recheado de referências dizendo, isso Jesus fez para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Tel, quando diz isso. Será que eu e você temos andado com Jesus a ponto de saber, eu sei quem é Jesus? Será que aquela tua confissão inicial, talvez de alguns anos atrás, onde você entregou a sua vida para Jesus, será que aquela confissão foi realmente baseada numa visão correta a respeito de quem Jesus é, numa visão revelada, não da sua opinião, mas uma opinião revelada das Escrituras sobre quem Jesus Cristo era? Jesus então vira para os seus discípulos e pergunta, cara, para vocês, diante do que vocês já viram e ouviram, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, então, faz uma declaração que vai na cabeça, acerta na mosca. Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Messias, o ungido. O Senhor é aquele que foi prometido, que Deus enviaria para nós, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para trazer libertação a cativos. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que é gerado de Deus, que é Deus. Esse é o Senhor, que veio cumprir tudo aquilo que Deus falou que o Messias cumpriria. Jesus falou, bem-aventurado, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Se você teve a oportunidade de reconhecer quem é Jesus, entenda que não foi a sua própria capacidade, a sua inteligência, porque você é o bonzão e conseguiu entender, mas foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que te revelou, que te deu condições de entender quem é o Pai, quem é o Filho, a função do Espírito Santo. E ele fala isso, Pedro, isso não vem da sua cabeça, Pedro. Deus permitiu que você chegasse, que você entendesse quem eu sou, que você entendesse qual que é o meu ministério. E Pedro, eu digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra ou Kefas, edificarei a minha igreja. Essa tem sido um texto muito interessante, com interpretações muito interessantes. O que a maioria dos estudiosos tem chegado à conclusão, algumas pessoas estão falando que o Senhor Jesus Cristo está falando que Pedro vai ser uma figura importante, porque diz as portas, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Pedro está falando, olha, cara, você é pedra, você é uma pessoa importante. Mas mais importante é esta declaração que você acabou de fazer, de que eu sou Cristo. Sobre esta pedra, sobre esta declaração de fé, sobre isto que você acabou de afirmar, é sobre isso que a igreja precisa ser edificada. Meus irmãos, hoje em dia a igreja ela tem querido buscar outros fundamentos, que não é esta pedra que é Jesus, que é o fato de Jesus ser o Cristo.
infelizmente, existem igrejas que estão muito mais sendo alicerçadas em homens, ou em ideias, ou em valores, do que nesta declaração de Pedro. Irmãos, eu quero declarar para os irmãos que esta igreja aqui, independente da bandeira denominacional que ela tem, ela deve e vai continuar sendo alicerçada nesta declaração que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo e ninguém mais. Essa é a declaração que baseia, que norteia, que fundamenta essa igreja e que deve fundamentar as nossas vidas, que deve fundamentar a nossa conversão, que deve fundamentar a nossa declaração de fé. É sobre esta declaração que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós estamos vivendo um momento, parece que as forças do mal, e tem gente que gosta de divulgar isso, parece que a igreja está encurralada, parece que na realidade as portas da igreja que não vão prevalecer. Meus irmãos, vamos avançar, irmãos. A palavra de Deus diz que as portas do inferno é que não vão prevalecer contra o avanço da igreja. Mas da igreja que está alicerçada sobre esta pedra, que está alicerçada sobre Jesus Cristo. Não é que está alicerçada sobre o dízimo, não está alicerçada sobre o milagre, não está alicerçada sobre o que Ele pode fazer na tua vida, qual conforto que Ele pode dar, mas está alicerçada no fato que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, enviado por Deus. É essa confissão de fé que faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. O que o Senhor Jesus Cristo está falando que essa igreja ela crescerá e que ninguém poderá impedir o crescimento desta igreja. A igreja que tiver essa pedra como alicerce, aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas foi eleita e preciosa, Jesus Cristo. E é sobre esta pedra, quando a igreja é construída sobre essa pedra, ninguém segura essa igreja. Independente da manifestação externa que ela tenha. Tem igreja que vai ser mais viva na sua prática, tem igreja que é mais tímida, mas se ela tem esta pedra, está alicerçada sobre essa pedra, ela vai crescer. Irmãos, esse é o alicerce dessa igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Não porque a gente é bonzão, mas porque Deus, pela graça dele, nos revelou quem ele é. E nos deu condição de colocar essa declaração como a declaração de fé que norteia a nossa igreja. É sobre isso que a nossa fé está firmada. Ele diz, dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui é importante nós entendermos. Existe muita confusão nessa passagem. Tem até filminho, de São Pedro com a chave na mão. A gente não pode tirar o texto do seu contexto. O Senhor Jesus Cristo realmente está declarando que Pedro ele tem uma função importante na história da igreja. Você vai ver isso no final de João, Jesus conversando. Pedro, tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Isso é verdade, o Senhor Jesus Cristo colocou Pedro, não como primeiro papa, mas como primeiro pastor ali daquela comunidade. Isso é verdade, que Pedro ele foi uma pessoa importantíssima para que o evangelho chegasse até os gentios também. Quando Pedro tem que ir lá na casa de Cornélio, fala, Senhor, eu não vou tocar no que é impuro. Pedro, como que você não vai tocar naquilo que eu purifiquei, Pedro? E quando Pedro prega o evangelho, aquelas pessoas falam em línguas, como eles falaram, ele falou, gente, como eu vou negar o batismo para essas pessoas que receberam o mesmo Espírito que eu recebi? Pedro, então, como esse apóstolo que andou com o Senhor Jesus Cristo, ele foi uma porta fundamental para que a igreja percebesse que a igreja de Jesus não é uma igreja apenas de judeus, mas é de judeus e de gentios também. Mas a chave do céu é da igreja. Ela é o portão, ela é a agência de salvação.
E nós podemos declarar: não há salvação fora da igreja. Declare isso comigo. Não há salvação fora da igreja. Não tem como. Gente, Deus, quando Ele criou a ideia de salvar-nos, Ele entendeu que eu e você, como cristãos, precisávamos congregar, precisávamos estar juntos. Essa aqui é a primeira vez, nessa passagem, é a primeira vez que aparece a palavra eclesia, a palavra igreja. É a primeira vez, quem usa essa palavra é o Senhor Jesus Cristo. É a primeira vez no Novo Testamento que ela vai ser citada. Ela nos Evangelhos ela só é citada 2 vezes, as 2 vezes no livro de Mateus. A primeira aqui no capítulo 16, a segunda vez no versículo do capítulo 18. Não existe salvação fora da igreja. Deus, quando Ele estabeleceu salvação, Ele falou: as pessoas, quando são salvas, precisam e fazer parte de uma igreja. Nós temos falado para as pessoas, inclusive aqueles que nos assistem, que se você tem condição de estar conosco, desliga o seu computador e venha para cá. Porque Deus não quer crentes virtuais. Nós entendemos que essa ferramenta ela é importante para aqueles que não estão perto, para aqueles que estão doentes, para aqueles que não têm condições, para aqueles que estão em outros países. Mas o que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu é que se você pode, participe de uma igreja. Nenhum crente, presta atenção, não sou eu que estou dizendo, não foi eu que estabeleci isso. Ele fala que nenhum crente vai conseguir ser um crente efetivo, operoso, abençoado na sua grande potência e totalidade fora da igreja. A igreja é essa agência de salvação e de crescimento. Pode ver, todas as epístolas, exceto as pastorais, lógico, foram escritas para as igrejas. Corinto, Éfeso, Colosso, Filipe, sempre para a igreja. Deus quer que os crentes congreguem, estejam juntos. E é sobre esse santo ajuntamento que Deus abençoa. E é esse santo ajuntamento que Satanás não vai conseguir vencer. Agora, pessoas sozinhas são como brasas fora do braseiro. O que acontece com ela? Apaga. Vai apagar. E ele diz que esse ajuntamento ele é tão importante porque ele vai reconhecer o que o céu está fazendo. Aqui nós temos um particípio composto importante. O que ligardes na terra terá sido já ligado no céu. E o que desligardes na terra já terá sido desligado no céu. Ele não está falando que a igreja tem o poder de mandar os outros para o inferno. Não é isso. A igreja não tem poder de falar, não, tu está dentro, tu está fora, tu está dentro, fora, fora, dentro, dentro. Não é essa a ideia. Está falando que a igreja vai ser essa agência que vai reconhecer o mover dos céus na terra. E que vai ajudar as pessoas a falar, cara, você não está dentro, você está fora. Ah, você está determinando? Não, eu não estou determinando, só estou dizendo que já está determinado, que pode ser modificado. Aqui ele não está falando que a igreja tem o poder, não, eu só vou se a igreja declarar que eu estou salvo. Não, não, você está salvo independente dessa declaração, mas a igreja precisa reconhecer isso. Assim como a pessoa que está andando errado, isso vai acontecer daqui a pouquinho no capítulo 18, a igreja vai ser essa agência de falar, cara, deixa eu falar uma coisa para você, porque a gente te ama. Você está fora, hein? Você está fora. Você não é uma pessoa salva. Nós não estamos dizendo que você agora não está salvo, a gente está dizendo que você já não está, e por isso a gente está dizendo para te alertar sobre isso. Gente, esse texto ele tem sido mal interpretado. Alguns pastores têm chegado ao ponto de falar, ó, está perdido, está desligado. A pessoa, caramba, já era, perdi, estou para o inferno. Gente, nenhum pastor tem essa autoridade não, preciso dizer para cada um de vocês. Nós não temos essa autoridade, nem a igreja tem, de desligar. A igreja tem autoridade de reconhecer o desligamento ou de reconhecer a ligação. Fez sentido para os irmãos essa parte? Tá?
Essa expressão do terá sido, não é que a igreja vai fazer, é que isso já foi feito e a igreja reconhece. Ficou difícil, muito filosófico esse negócio, deu para entender? Capítulo 20, o versículo 20 dessa passagem, ela é importante porque diz que Jesus advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mas não estou entendendo, como assim? Pedro reconhece isso e... Não, gente, agora que vocês entenderam isso, não conta para ninguém. Sabe por quê? Isso daí você vai ver baseado em outros textos, que a visão que o povo tinha a respeito do Messias era uma visão como aquela do povo, que o Messias seria ou a reencarnação de alguém, ou o Messias seria um grande profeta. Faltava ao povo entender um segundo aspecto do Messias. O Messias não era só apenas esse todo-poderoso Deus vivo encarnado. Faltava um aspecto que os próprios apóstolos não estavam entendendo completamente, e que o povo não entendia nada. É o segundo aspecto, é o que o Senhor Jesus Cristo, aquele que é Deus Todo-Poderoso, ele também seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Esse aspecto o povo não sabia, o povo não entendia ainda. A visão é que o Messias seria um grande líder político, um grande líder militar, que libertaria Israel do jugo romano. Então, se a gente começa a descobrir que Jesus é o Messias, só para lembrar, alguns capítulos atrás ele ressuscitou mortos, alguns outros ele multiplicou pão. Imagina, esse que é o Messias, aquele que ressuscita morto, dá pão para todo mundo. Ei, Jesus é nosso rei. Mas é o seguinte, você tem que entregar sua vida para ele, porque ele vai morrer por você. Não, isso eu não quero, eu só quero a parte de que ele é o rei, que vai me dar pão, que vai me ressuscitar, vai curar minha doença, só quero essa parte. Não, cara, mas tem uma coisa, você precisa se entregar para ele. Não, eu só quero essa primeira parte, da libertação. A parte da morte eu não gosto muito dessa história, não. Pagar pelo meu pecado não é muito bonito, não. Tanto é que, depois dessa declaração, no versículo 21, Jesus falou, não conta isso para o povo, que eles não vão entender, mas deixa eu explicar para vocês um aspecto que vocês ainda não sabem. O que é que diz aí no versículo 21? Alguém quer ler, por favor? Olha só, Jesus começa a explicar, gente, sabe qual é a função do Messias que vocês não estão entendendo ainda? Ele é realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é realmente isso, mas ele também é o Cordeiro de Deus. Sabe o que vai acontecer? Eu preciso morrer por vocês, eu vou para Jerusalém, eu vou ser maltratado pelos líderes que deveriam ter me aceito. Eu vou ser maltratado por eles, eu vou ser injustamente condenado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, gente. Jesus começa a contar esse aspecto do Messias que o povo não queria ouvir. Gente, é possível que hoje nós vivemos esse momento histórico onde algumas pessoas eles querem aceitar esse Messias super ultra puxa. E ele é muito mais do que isso. Ele não é simplesmente o Todo-Poderoso. Ele não é simplesmente aquele que tem todo o domínio, que todo o universo está nas suas mãos. Mas ele também é aquele cordeiro sem mácula, que precisou ser morto por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele precisou ser morto porque não havia outro preço, não havia outro pagamento justo pelo pecado que eu cometo, pelo pecado que você comete. Para muitas igrejas, hoje em dia, só se prega esse Jesus Cristo, grande líder, libertador, e esquece de pregar Jesus como cordeiro, como aquele que veio para morrer por você e por mim. Isso é tão interessante, porque olha só o que acontece no versículo 22. O mesmo que fez aquela grande declaração de fé,
cuja igreja vai se basear sobre ela, é o mesmo que vai chegar para esse Deus Todo-Poderoso e vai falar, não, não faz isso não. Vamos ficar só com a primeira parte. Não vai te acontecer isso. Eu não vou deixar. Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te sucederá. O que Jesus fala para Pedro? Sai daqui, Satanás. Tu és para mim, antes era uma pedra de fundamento, agora, cara, tu está sendo pedra de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que Pedro estava falando para Jesus era exatamente o que Satanás queria dizer para Jesus. Jesus, para que morrer, Jesus? Não morre não, para que isso? Morrer para esses homens? Não. Deixa eles viver a vida deles. Estão bem assim. Deixa eles viver nas trevas, eles gostam das trevas, deixa eles lá. Se Jesus não morresse, gente, nós jamais teríamos a oportunidade de entrar para o céu. Por isso que o Jesus, que é o Jesus da Bíblia, o verdadeiro, não é só esse milagreiro, esse profeta. O Jesus verdadeiro, ele é uma pessoa que nos amou a ponto de morrer por nós. Deus, porque nos amou de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Jesus das Escrituras. É o Pantocrátoros, o Deus Todo-Poderoso, mas também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu e você podemos entrar, igual Pedro entrou, ao mesmo tempo que eu faço uma declaração de poder tão bonita, na hora que eu vou ver que tem um lado difícil a história, quando vai se falar em pecado e morte, isso não é muito legal para sair no filme. Meu irmão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu e você, nós já nascemos pecadores. Eu e você, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. E quando nós pecamos, nós só estamos assinando esse cheque de dívida. E que um dia o Deus Todo-Poderoso vai cobrar essa dívida. E se nós não tivermos como pagar, nós seremos condenados a vivermos distante dele para toda a eternidade, onde vai haver choro e ranger de dentes. Nós somos condenados ao inferno por causa do nosso pecado. Eu preciso dizer isso para você, porque essa é a verdadeira história do Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu para morrer. Ele nasceu para ser esse sacrifício de Deus por nós. Essa era a função que o Messias iria cumprir. Era uma libertação muito mais poderosa, muito mais triunfante. Não era apenas a libertação de um jugo militar de um país, mas era a libertação do pior jugo, que é do pecado e da morte. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele vai para a cruz e ele paga todo o preço do nosso pecado, todas aquelas pessoas que estão dispostas a crer nele, a seguir, a entregar suas vidas, recebem esse pagamento. E com esse pagamento, eles têm autorização para entrar para o céu. O Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem filhos de Deus. Para isso que ele veio, essa é a função do Messias. Ele precisava morrer, ele não está falando que ele está gostando da ideia, ele está dizendo que ele veio para isso, porque o Pai o enviou para isso. Irmãos, você não pode aceitar Jesus Cristo pela metade. Você não pode ter Jesus Cristo apenas como milagreiro, como um grande profeta. Você precisa ter Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, porque ele é o único que pode pagar o preço do seu pecado. E embora este preço esteja disponível para toda a humanidade, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo morreu para todos. Ele está disponível para todos, mas ele só é acessível para quem quer.
Ele está disponível, o perdão do pecado está disponível para toda a humanidade. Mas se você não quer, você não precisa receber. Mas se você não receber, você continua condenado. A ira de Deus sobre você permanece. Eu preciso te alertar, esse é o Senhor Jesus Cristo, essa é a missão dele. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço, e Jesus abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nós amamos o ministério de Pedro, de João, de Maria, de todos os outros, mas o único que morreu por nós foi Jesus. O único que tem autorização dada por Deus para ser o nosso mediador, para ser o nosso redentor, para ser aquele cuja toda a nossa devoção seja direcionada para Ele. O único que eu devo ser devoto é o Senhor Jesus, porque Ele é o único que morreu por mim. Esse é o Evangelho. Pedro não entendeu, Pedro pensou como ser humano, ele pensou as ideias que Satanás queria que ele pensasse. E Jesus vai falar, cara, se você quer fazer parte do meu movimento, se você quer ser meu de verdade, não é apenas você crer naquela declaração de fé que você acabou de me fazer, mas você precisa participar com a tua vida desse movimento. Ele diz aqui, então, Jesus Cristo disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Não é só crer que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você precisa se negar, cara. Não há lugar no seu coração para servir a dois senhores. Você não pode servir a Jesus e a você mesmo. Santo Agostinho uma vez declarou, se você escolhe o que você gosta do Evangelho e outras partes você rejeita do Evangelho, então você não ama Jesus, você ama você mesmo. E aqui ele diz que você precisa negar a si mesmo, tomar a cruz, ou seja, assumir a vergonha de ser crente, assumir o estigma de ser cristão, assumir a solidão ética de querer levar Deus a sério. Isso é tomar a sua cruz a cada dia. Quantas vezes eu não posso fazer alguma coisa porque eu sou crente e isso é bom para mim? É você carregar com você, fazer parte de uma minoria. É você discordar da maioria. Você precisa se negar para que você possa carregar essa cruz. Nem todo mundo está querendo. O pessoal quer vir para a igreja, quer receber o milagre, quer receber a bênção. Hoje a minha promessa vai se cumprir. Ai, que lindo. Tá, cara, mas amanhã vamos lá falar de Jesus para as pessoas. Opa, peraí, todo mundo vai saber que eu sou crente? Amanhã, cara, sabe aquela graninha que você tirava por fora, você vai devolver? Pô, como assim que eu vou devolver? Porque se você é de Jesus, você vai até reduzir o teu salário, mas você vai ser honesto. Essa cruz é meio difícil de carregar, né, não? Você quer ser meu? Você quer participar do meu movimento? Então, meu amigo, deixa eu falar uma coisa. A partir de amanhã, começa a obedecer a tua mãe. Começa a obedecer o teu pai. Vai honrar teus pais. Ô louco, cara. Tem que fazer isso? Sabe os seus vícios? Cara, abandona. Pô, mas é difícil. Eu vou te dar poder, mas abandona. Pô, mas é uma cruz difícil demais para carregar. Não sei se eu quero. Se você não negar a si mesmo, você não vai conseguir carregar a cruz. Carregar a si mesmo e a cruz é um peso demais para você. Só pode carregar uma coisa só. Se você então negar a si mesmo, assumir esse estigma, assumir o rótulo de ser crente, assumir as implicações de ser crente, aí você pode me seguir. Sabe por quê? Se você não quiser isso, se você valorizar essa sua vida, o jeitão que você tem, se você valorizar a tua vida e tentar segurar ela, você vai perder. Quem quiser salvar a sua vida por si mesmo, vai perder. E quem quiser perder a vida por minha causa, vai ganhar.
Jim Elliot dizia, não é tolo o que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Eu e você, nós não conseguimos segurar as nossas vidas. Eu e você não conseguimos reter aquilo que nós queremos. Mas no momento que eu abandono a minha vida, eu quero a vida de Jesus, eu quero o jeito de viver dele para mim, aí eu estou salvo, aí eu vou para o céu. Meu irmão, esse evangelho não dá ibope. O verdadeiro evangelho não lota a igreja. Mas lota a igreja de pessoas que querem levar Deus a sério. A igreja vai encher daquelas pessoas que estão buscando a verdade. E é dessas pessoas que a gente quer continuar servindo como farol. Essa é a ideia do retiro. O farol está lá, no lugar dele. No meio do tumulto, as pessoas vão ver aquela luzinha pequenininha lá longe. É só você ir lá, que o farol vai estar lá, ele não vai sair correndo. Está ali, fazendo o seu papel de iluminar, de dar caminho, de dar direção. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Gente, eu quero dizer para você, de repente você está tentando manter a sua vida, manter o seu jeitão, viver do seu jeito. Gente, você não vai conseguir reter a sua vida, você não vai ganhar a sua vida, você vai perder ela. Mas se você fala, Senhor, eu não quero mais a minha vida, eu entrego ela para o Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser, aí você vai ganhar. Aí você vai viver e vai ter vida em abundância. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Ontem nós estávamos falando com os jovens sobre isso. O Paulo nos contou muito. Paulo e a Amanda compartilhou conosco que nas igrejas que eles foram quase não tinha jovem, né, Amanda? Né? Quase não tinha jovem. Todos os jovens capotados, com a vida detonada. Tentaram ganhar a sua vida do seu jeito. Viveram para buscar dinheiro, para buscar suas coisas. Sabe o que eles tiveram no final? Nada. E eu não estou falando nada do ponto de vista das coisas importantes, porque dinheiro muitos conseguiram sim. Agora Jesus está falando, mas o que adianta? Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que adiantou? Meu irmão, eu não sei. De repente você está trabalhando. Não, eu não tenho tempo para a igreja porque eu preciso ganhar dinheiro. Meu irmão, no final, todo o teu dinheiro não vai comprar tua vida, cara. Não vai comprar tua alma. No finalmente, cara, toda a tua tentativa de manter a tua vidinha vai ser lixo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor, entregue a sua vida para Ele. E olha que legal, quando eu entrego a minha vida para Deus, eu começo a buscar as coisas que realmente valem a pena na vida. E sabe o que isso vai produzir? Um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Olha, diz lá no versículo 27, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Obra para salvação não vale nada, mas depois que eu sou salvo, essas obras têm valor para Deus. E Deus vai ver as minhas obras, Ele vai ver o que valeu a pena da salvação que Ele me deu, o que valeu a pena da minha vida. E, gente, eu só vou cumprir isso, eu só vou conseguir carregar essa cruz e seguir Jesus se eu estiver fazendo parte de uma igreja honesta, de uma igreja séria, que esteja operante, que pregue o verdadeiro evangelho. Aí eu vou poder aprender como eu posso fazer boas obras de verdade para Deus, como essas obras podem permanecer, quais são as estratégias de Deus para eu fazer mais obras para o Senhor. O Filho do Homem virá. Jesus Cristo vive e voltará. E Ele está nos avaliando nesse período. Ele está vendo o que eu estou fazendo com a salvação que Ele me deu, com a vida que Ele me deu. Ele faz aqui no versículo 28 uma profecia que se cumpre no versículo 17. Vocês vão ver o Filho do Homem
Em verdade vos digo que alguns aqui que se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. É interessante, no capítulo 17 acontece a transfiguração e eles veem Jesus na sua glória. Já é uma prova, gente, eu não estou falando, não estou blefando para vocês, vocês vão ver isso acontecer. A palavra de Deus nos ensina que se nós praticarmos as obras, nós veremos a glória de Deus. Se nós praticarmos aquelas obras que Deus já preparou para nós de antemão, nós vamos ver a glória de Deus operando. Eu lembro de um professor meu, acometido de câncer, já numa fase terminal, e na última mensagem que ele conseguiu pregar, ele declarou o seguinte: igreja, se vocês virem a cura acontecer na minha vida, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se vocês não virem, eu vou ver a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Porque o nosso Deus, ele tem poder para dizer sim e tem poder para dizer não, e o não de Deus é bênção. O evangelho tem sido pregado aí, Deus não diz não, ele não pode dizer não, ele está amarrado nas suas promessas. Ninguém amarra Deus. Diante da autoridade, tu pode até querer segurar o inimigo. Deus ninguém segura. Ninguém. Meu irmão, Deus está te dando uma oportunidade hoje de entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, entendendo que se você entendeu isso hoje, foi o Pai que te deu condição de entender. Você precisa negar a si mesmo. Aceitar sobre você as implicações de ser crente. Participar desse santo movimento de Deus. Vou pedir para que você abaixe sua cabeça nesse momento. A igreja está orando por você. Eu peço que você esteja orando. De repente hoje, você entendeu o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E hoje você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo como você nunca fez. Hoje você quer fazer. Alguém aqui, é só levantar uma de suas mãos. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Alguém aqui gostaria de fazer isso? Eu quero orar por você. É só levantar uma de suas mãos. Olha, eu quero me entregar. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Que bom. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. 3 pessoas. Mais alguém? Nós queremos orar pela sua vida. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia que Deus está te dando a oportunidade de você negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não foi à toa que Deus te trouxe aqui. Não foi à toa que Deus permitiu que você assistisse esse culto, que você participasse desse culto. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que hoje tomam essa decisão. Tem misericórdia. Ajuda elas a entenderem o seu evangelho. Ajuda elas, Senhor, a perceberem tua mão de poder e a tua graça. Senhor, ajuda elas a terem daqui para frente uma vida diferente, que elas possam sentir a diferença que o evangelho faz. Que eles possam resistir às intempéries, às dificuldades de ser crente, mas que eles possam resistir firmes, porque o Senhor está conosco e nada nos faltará. Ó Deus, obrigado, Deus. Abençoe essas pessoas e é no nome de Jesus que oramos. Amém.